Olá, turminha! Vamos estudar o Aprender Sempre, terceiro ano, Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, volume 3. Sequência didática 3. Cultura popular em versos. Aula 5. João e o pé de feijão, em cordel, página 59. Aula 6. Como escrevo? É com L ou com U? Página 61. Aula 8. Leitura dos cordéis, página 64. Orientações. Em sua casa, procure um local calmo para realizar a atividade. Separe todos os materiais, como lápis, borracha e apontador. Faça a leitura dos textos quantas vezes for necessário. Leia cada questão com atenção. Fique à vontade para pausar e voltar o vídeo quantas vezes for necessário. Bons estudos! Aula 5. João e o pé de feijão, em cordel. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos enfrentar o desafio de ler um cordel para a nossa turma. Depois vamos discutir o texto a partir de algumas questões e respondê-las por escrito. Atividade 1. Você conhece o conto João e o pé de feijão? Agora você vai ler algumas estrofes dessa história em cordel. Prepare-se para ler em voz alta, com ritmo e entonação. João e o pé de feijão em cordel. João e o pé de feijão é uma história conhecida. O João e a mãe viviam uma vida bem sofrida, muita fome e miséria, pouca roupa e comida. E somente um bem tinham, uma vaca bem magrinha, mas por falta de pastagem já estava bem sequinha, e o leite, antes farto, não saía uma gotinha. A mãe disse triste ao filho: "O que nós vamos comer?" "Mãe, hoje é dia de feira, leva a vaca para vender." A mãe disse: "Vá, meu filho." "O que mais vamos fazer?" João, para seguir estrada, não deixou para depois. Ele estava muito triste com o que o destino impôs. Encontrou logo um velhinho que uma troca lhe propôs. Fonte Obeide. João e o pé de feijão, em cordel, São Paulo, 2009, páginas 6 e 9. Questão 2. Numere as estrofes. Em seguida, considerando o que você compreendeu, assinale a alternativa correta. Questão A. Primeira estrofe. João e sua mãe viviam uma vida. Qual era essa vida? De alegria e fartura, de fome e miséria, de fome e violência? Questão B refere-se à segunda estrofe. João e sua mãe tinham somente uma vaca que não dava leite, dava muito leite ou dava leite fraco? 3. Agora leia a terceira e a quarta estrofe e responda. Questão A. Qual foi a ideia do João quando a mãe lhe disse: "O que vamos comer?" B. João conseguiu vender a vaca? Explique. Aula 6. Como escrevo? É com L ou com U? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler mais uma estrofe do cordel João e o pé de feijão, para discutir a forma de escrever algumas palavras. Turminha, vamos relembrar a escrita com a letra L ou U no final da palavra. Observe que as palavras que terminam com a letra L ou U têm o mesmo som, mas há diferenças entre a escrita e a fala. A letra L no final da palavra, quando pronunciada, a língua é elevada ao céu da boca. Agora é com você. Fale em voz alta e observe a diferença entre a pronúncia das palavras pastel, mingau. Vamos para a atividade 1. Leia mais uma vez a estrofe do cordel João e o pé de feijão. Observe as palavras que estão sublinhadas. O João saiu do forno sem temer qualquer perigo. Devagar ele partiu. A galinha foi consigo.
Desceu no pé de feijão, chegou salvo ao seu abrigo. Questão A. Observe as palavras que estão sublinhadas: saiu, partiu, desceu, chegou. E assinale o que essas palavras indicam. Ou seja, as palavras saiu, partiu, desceu, chegou, elas indicam as características do João, as ações realizadas pelo João, ou o tempo dos acontecimentos da história. Questão B. Observe a escrita dessas palavras: saiu, partiu, desceu, chegou. Além de indicar as ações do personagem, o que mais ela tem em comum? Questão C. Agora, observe a grafia das palavras do quadro abaixo: mel, pastel, varal, farol, anel, sal, lençol. Questão D. Copie as palavras em duas colunas. A primeira coluna é palavras terminadas com U da estrofe do cordel. Segunda coluna é palavras terminadas com L do quadro. Isto é, você irá ler novamente a estrofe do cordel João e o pé de feijão para preencher a primeira coluna com as palavras que terminam com a letra U. E a segunda coluna você irá preencher com as palavras do quadro da questão C, palavras terminadas com L. Questão E. Leia e compare as palavras das duas listas, porque as primeiras foram escritas com U e as da segunda com L. Aula 8. Leitura dos cordéis. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos começar a atividade pela questão 2, pois a questão 1 fala sobre o ensaio do sarau, que será explicado em outro momento. Atividade 2. Vamos ajustar as palavras de acordo com o texto? Nesta atividade, o seu desafio é ler o texto e completá-lo com as palavras indicadas nos parênteses, ajustando-as ao contexto, ou seja, dando sentido a cada frase. O texto é o trecho da história de João e o pé de feijão, escrito em prosa, isto é, escrito do jeito dos contos tradicionais que você já leu e conhece. Observamos primeiramente quais são as palavras que estão entre parênteses: existir, parar, ficar, começar, encontrar. Agora que já identificamos as palavras entre parênteses, vamos começar a leitura do texto. Há muitos e muitos anos, existir uma viúva que tinha um filho chamado João. Você irá mudar a palavra existir para existiu. Assim dará sentido à frase, ao parágrafo. Agora vamos ler já com a palavra mudada. Há muitos e muitos anos existiu uma viúva que tinha um filho chamado João. Da mesma forma, você fará com o restante das palavras que estão indicadas nos parênteses. Você irá mudá-las, dando sentido assim ao texto. Vamos continuar a leitura. João e a mãe eram muito pobres e, para se manterem, contavam apenas com uma vaca, cujo leite vendiam na cidade. Um dia, porém, a vaca parar subitamente de dar leite, e a pobre mulher, tendo perdido assim a fonte de seu sustento, ficar preocupada e sem saber o que fazer. João, de sua parte, começar a procurar um emprego com o qual pudesse ajudar a mãe,
Mas os dias foram passando sem que ele arranjasse coisa alguma para fazer. Assim, a única solução que encontrar foi vender a vaca, pois o dinheiro daria pelo menos para viverem por algum tempo. Turminha, após a realização desta atividade, vocês irão ler o texto e perceberão como a mudança das palavras houve sentido, ajustando-se ao contexto. É isso. Envie as fotos das atividades respondidas para a professora. Tenha um ótimo estudo.